Seu Altamirano. Seu Altamirano é um dos meus tios avós maternos, por parte da família da minha mãe, que eu tenho que relembrar sempre que se fala em assuntos relacionados a terrenos na orla, como é o caso agora da privatização que está sendo discutido no Congresso, e em torno das terras chamadas terras de marinha, que são aquelas que ficam ali mesmo junto, como nós dissemos aí no post anterior, mesmo ali junto à faixa de areia, desde o ponto mais alto da maré, onde a maré consegue chegar, né, a água, no caso, né, do mar, até 33 metros em direção ao interior. Não é propriamente a faixa de areia da praia, é da onde a água toca na orla até 33 metros para dentro. Essas terras, elas estão sendo discutidas, como também falamos, para serem doadas alguns terrenos para municípios, para os seus próprios municípios, poderem ali fazerem requalificações de orla, ou até mesmo construções nas orlas, né? Tem muitas orlas que praticamente não tem nada, a não ser algumas casas, alguns poucos empreendimentos particulares e comerciais. E o seu Altamirano, que é esse meu tio avô, foi uma das pessoas que, quando Copacabana, a zona sul do Rio de Janeiro, estava começando a receber seus primeiros moradores fixos, gente que começava a deixar a zona do centro da cidade e dali do início da zona norte, né, junto também ao centro da cidade, como é o caso da Leopoldina e da Praça da Bandeira e do Maracanã e da Tijuca, e começaram a ocupar o que é hoje a zona sul do Rio de Janeiro. O meu tio já tinha sido pioneiro da família da minha mãe, junto com a esposa, né, da família de Salvador da Bahia para cá, para a cidade do Rio. Tinha prosperado como alfaiate e tinha feito um troco, né, fez um qualquer ali, que fez com que ele pudesse depois ter essa vontade de deixar ali a rua Buenos Aires, onde funcionava tanto a sua alfaiataria como era onde ele vivia, e ir em busca de uma casa nova a se construir ali na praia de Copacabana. Só que, como eu também já falei em alguma outra vez, esse terreno de marinha que o meu tio avô terá adquirido era tão perto da costa em relação aonde a maré ainda chegaria, ali em Copacabana e também em Ipanema, antes de Aterros e tudo isso, né? Que o Rio de Janeiro foi uma cidade que se preparou muito bem aí depois de várias intempéries e problemas com o nível do nível da água do mar, e se tornou até um exemplo, né? O Rio de Janeiro se tornou um exemplo aí de tipo de solução, não só de orla em termos de arquitetura, como de engenharia, né? Conseguiu bloquear ali a subida do mar, fazer alguns aterros, fazer algumas muralhas, que ao longo da nosso litoral aqui carioca acabou por funcionar como um estabelecimento do território ali de fronteira marítima, né? E esse meu tio, ele acabou perdendo terreno nessa subida de maré, não chegou a construir nada lá. Isso já aconteceu com milhares e milhares de brasileiros aí por aí. Aquilo foi logo no começo, portanto ele teve esse prejuízo, mas é uma história que fica aí também sendo atualizada, não só pela relevância da pauta da privatização de praias, como se está chamando essa pauta lá no Congresso, como pela proximidade agora dos 70 anos do Bloco Bafo de Onça, do qual ele foi um dos fundadores, né? Meu tio, ele era sambista, né?
e tinha a profissão de alfaiate, que fez com que ele se estabelecesse, né, como profissional e circulasse por uma série de métiers no Rio de Janeiro, né, na época da alta política no Rio de Janeiro, local, né, e até imperial, que nós herdamos, na época dos bailes, na época dos carnavais em bloco, né. Mas o Bafo de Onça foi mais conhecido por ter sido fundado por um cara chamado Sebastião, que deu o próprio nome do bloco como Bloco Bafo de Onça, ali no Catumbi. Mas aquilo foi um grupo, né, um grupo de carnavalescos que se juntaram, foliões na verdade, que se juntavam para tocar samba ali até num determinado bar ali no Catumbi, onde ficou conhecido como o lugar onde nasceu o bloco. E ele tem esse histórico também na cidade, né, de ter sido aí um colaborador fundamental do surgimento do carnaval no Rio de Janeiro enquanto desfile pelas ruas, né. Então, de repente a gente até faz alguma coisa aí, ainda faltam 2 anos para essa comemoração, né, para essa data simbólica dos 70 anos. O bloco anda bastante disperso, desaparecido com a evolução que houve no bairro Catumbi, né, a construção do túnel Santa Bárbara, o viaduto Paulo Fronten, tudo aquilo que fez ali dividir o bairro em praticamente 2 lados, né, um que ficou mais para o lado do Estácio, da Praça 11, outro que ficou mais para o lado da Tijuca, e o bloco com o tempo foi perdendo a sua presença ali nas ruas do próprio bairro, né? Foi virando um bairro mais de passagem ou mais antigo, com essa migração também que houve aí para a Zona Sul. Então, quem for pensar em adquirir deve ter os municípios, né, principalmente, deve ter algumas preocupações, não só com o que pode lucrar com isso em termos de atração de negócios, de empreendimentos hoteleiros, enfim, mas como uma oportunidade de também qualificar a sua área, qualificar a sua região, porque se o litoral for muito inóspito, pouco explorado, enfim, com poucas estruturas até, é uma oportunidade de atrair, sim, investimentos, sejam públicos ou privados, do Brasil ou de fora, para se construir ali uma orla em condições vistosas, que revivifique a cidade, né? Ou construir uma rodovia, uma ciclovia, construir praças que sejam amplas e voltadas para o lazer, para o esporte, enfim, é uma grande oportunidade de desenvolvimento de qualquer forma, desde que sejam aí guardadas os riscos que há em se adquirir um terreno na primeira linha em relação à maré, nem em relação à avenida ou rua que faz a primeira linha do litoral, mas em relação à maré. São apenas 33 metros desde onde a água chega. Então é um cuidado que você tem que ter na hora de se empreender qualquer coisa ali, é a proteção desse próprio território. Ok? Valeu!